eu sempre falo, eu não sou contra as canetas, certo? Eu acho que a obesidade, ela é uma doença como qualquer outra doença, né? Quem é obeso ou quem já foi obeso uma vez, por mais que você emagreça, mas todo dia é uma escolha sobre fazer atividade física, sobre o que você vai comer. E assim, eu tiro por mim, na pandemia eu engordei. E aí, aquele negócio, eu preciso emagrecer porque eu não tenho como falar pro pessoal fazer atividade física, perder peso e estar gordinha. E aí eu procurei ajuda e nesse momento eu usei a caneta. Seja bem-vindo, seja bem-vinda. Esse é o Blue Pro Podcast. Hoje a gente vai receber aqui uma convidada que já é da casa, muito especial. E ela vem contar novidades, porque hoje ela está fazendo residência em cardiologia e ela vem contar aqui um pouquinho dessa nova jornada dela, um pouquinho também da vida pessoal, umas tretas aí, uns micos que ela andou pagando. Eu tô aqui com a doutora Natália, seja bem-vinda. Oi, amigo. É um prazer estar aqui, né? Eu inaugurei esse quadro quando você pensou em fazer. É Para verdade. quem não me conhece, meu nome é Natália Rodrigues, sou especialista em clínica médica pela UFPB e agora sou residente de cardio do Hospital do Coração. E é isso, a gente inaugurou. Eu lembro que quando você estava querendo gravar seus primeiros vídeos, eu falei assim, Nath, eu tô pensando em fazer um podcast. Vamos gravar um piloto comigo, você lembra? Lembro. Que foi naquela outra parede ali do estúdio, do outro lado do estúdio. Sensacional. Não, agora o negócio tá muito mais chique, muito mais. Estamos evoluindo. Pois é, eu tô vendo a hora esse quadro sair online, viu? Seja bem-vinda, você perdeu o peso? Por que tá me achando mais magra? Da última edição pra cá, você tá bem mais magra. Pois é, né? Eu tô entrando numa onda slim. Mas é porque você quis perder peso, você não adoeceu, não. Não, porque eu quis mesmo. Graças a Deus. Então tá, então foi intencional. Intencional. Ainda, Onde ainda vou secar mais um pouquinho. onde é que você quer chegar, hein, menina? Espere. Segredo. Ei, novidades. Recebeu o RQE hoje, né? Tô sabendo. Oi. E aí, como é que tá se sentindo? Agora, oficialmente especialista em clínica médica. Tô me sentindo bem, amigo. Muito bem. Tô gostando demais de ter voltado para Natal, né? Da última vez que eu vim aqui, a gente tava ainda. Minha vida ainda estava um ponto de interrogação. Eu não sabia se eu ia pro lado da cardiologia, se eu ia pro lado da endócrino, né? Eu lembro. E aí, muita gente pensava que eu ia para endócrino. Eu fiz prova para endócrino. E você falava isso, né? Mas fiz prova para cardio também, porque eu já trabalhava em Bicho, era a serviços. tua cara. Era a tua cara. Tu só falava disso no teu Instagram. Mas eu acho que cardio é algo que todo paciente, geralmente, que vai para o consultório de cardiologia, ele não é só um paciente que tem hipertensão, ele não só é um paciente que tem insuficiência cardíaca. Na maioria das vezes, ele é um paciente que ele tem várias outras doenças associadas. E uma dessas doenças associadas é a obesidade. É uma dislipidemia. É algo que todo cardiologista tem que saber tratar, entendeu? Porque o paciente que chega no consultório de cardio, ele é um paciente complexo. E eu acho que tem tudo a ver, entendeu? E assim, eu acho que ainda tem uma coisa a mais que eu não me arrependo em nenhum momento de ter ido pro lado da cardiologia. Tem procedimento. E eu gosto de colocar a mão na massa, eu gosto de resolver. E talvez endócrino não tivesse procedimento, né? Realmente é uma especialidade que não tem nenhum procedimento, né? Mas a cardio tem. Depois que eu acabar a cardio, eu ainda posso ir para vários caminhos, né? Eu posso ir para arritmia, eu posso ir para eco, eu posso ir para hemodinâmica. Então, tem várias coisas aí. Posso fazer só consultório. Perfeito, cara. É isso. Então, né? Eu acho legal, assim, a gente ter esse registro de você dizendo assim, eu vou fazer endócrino, é meu sonho fazer endócrino, estou me preparando para fazer endócrino. Porque a gente consegue ver, na verdade, não é assim, é que a sua vida é um pouco dinâmica, é dinâmica, a vida muda, ela toma outros caminhos, e a gente consegue ver a sua intenção. Ó, eu queria fazer isso em 2024, e aí mudei de ideia, apareceu uma coisa na minha vida, Deus me iluminou. Agora, quem deu sorte foi
Teus parentes, porque tem um bocado de gente hipertense, né? Pois é. Lázaro, é um bocado de hipertense, Ah, né? meu filho, todo dia, olha aí meus exames, solicita isso pra mim, faça isso. A família é todinha feliz. E não é só o orgulho, não, porque tem gente hipertensa mesmo. Meus pais são hipertensos. Seus pais Meu também, né? irmão viu de é hipertenso. E é? Não sei se ele tá agora, né? Porque ele andou emagrecendo aí uns 22 quilos. Tomou uns monjados da vida que ajuda muito, né? Pois é. Quando ele tava tomando, eu pedi pra tomar uma dose. Tomei uma dose. Cara, não dá fome. Quando eu tomei Ozempic, que eu emagreci lá atrás, na pandemia, que eu até já falei minha história aqui, né? Quando tomei o Ozempic, eu senti efeitos colaterais de sudorese nas mãos, muita náusea. Mas, viu, de tomando, eu tomei uma dose. Na realidade, eu não senti nada de efeito colateral. O que a pessoa sente você não sente fome. Você fica com a sensação que toda hora tá cheio. Foi essa sensação que eu senti. E eu acho que é por isso que acaba que as pessoas estão emagrecendo mesmo, porque eu não vi nada de efeito colateral. O que eu Lógico que tem percebi, alguns casos aí das pessoas que estão batendo em hospital porque estão fazendo uma dose gigantesca, mas o menos é mais. cara, assim, o que eu percebi dentro de casa, porque meu esposo toma, né? Ele tá fazendo ainda o uso, né? Ele tá com acompanhamento médico. É que ele tinha. Como é que chama, gente? É aquela. É a. Como é que chama aquele exame de glicemia que ele pega os últimos 90? Hemoglobina glicada. É a Exato. glicemia dos últimos 3 meses, que tem que ser Exatamente. abaixo de 6,5. Exatamente. Essa era que dava alterado, porque ele fazia o jejum, fazia a dietazinha dele, ia fazer a glicose em jejum e dava baixo. Só que essa outra dava alterada, ou seja, ele tinha pré-diabetes, né? É. E ele resolveu com poucas doses. Tipo assim, no primeiro exame que ele fez, tava tudo normal. Tudo normal ou Mas abaixo. eu não digo nem que é a injeção que resolve. É por quê? Porque, teoricamente, se o paciente emagrece, ele diminui a resistência à insulina. Ele melhora se ele tem, né? E aí acaba que ele emagrece e as taxas que estavam altas ficam normal. Viu? Vivia sofrendo aí com LDL, porque a gente tem um colesterol total, o HDL, o LDL, tem os triglicerídeos, que os triglicerídeos está muito mais relacionado ao que a gente come de massa, certo? Tipo pão, pizza, essas coisas. E a gente tem o LDL, que é o colesterol ruim, certo? Porque o HDL é o colesterol bom. Então, o LDL, que é o colesterol ruim, ele é o principal vilão da nossa vida, entendeu? E esse LDL, a gente tem que calcular o fator de risco para cada pessoa. Por exemplo, eu que não sou hipertensa nem diabética, meu LDL tem que ser menor que 100, certo? Mas se eu tiver alguém que seja hipertenso, que seja diabético, tem que ser menor que 70. E se for alguém que já infartou, já sofreu um AVC, tem que ser menor que 50. Ou seja, tem parâmetros. Tem Não é uma coisa, parâmetros. não é uma régua igual. Não é igual para todo mundo, entendeu? Então, e aí a gente tem as estatinas, tipo, simvastatina é uma estatina que a gente usa para diminuir o LDL. Mas, por exemplo, se for um paciente que já infartou, que já sofreu um AVC, não dá para você usar uma simvastatina se o paciente estiver fora da faixa. Por quê? Porque provavelmente ele não vai atingir o alvo. E a gente precisa, no paciente que já infartou, já sofreu um AVC, ter um LDL menor que 50, tá entendendo? Então, isso varia de paciente para paciente. Então, não é uma regra igual para todo mundo. Tô entendendo perfeitamente, cara. Pra quem não sabe, Vilde é o teu irmão, né? É, Que é médico anestesista veterinário isso também. mesmo. Cara, eu conheço esses nomes aí porque você não vai acreditar. Eu descobri que eu tinha isso, dislipidemia. Faz uns 2 anos. Aí, graças a Deus e ao Dr. Mozart, a gente descobriu e eu tratei e eu consegui me livrar dos remédios. Tô indo bem, né? Tô sem remédio nenhum. Ele conseguiu tirar meu remédio em janeiro. A minha família, por parte de mãe, a maioria das pessoas. Tipo, minha avó faleceu porque teve um AVC, né? Eu tive um tio agora que há um mês atrás sofreu um infarto. Então, a família da minha mãe, a maioria das pessoas tem dislipidemia. E sempre acontece de quê? De alguém infartar, ter um AVC. E aí é algo que, mesmo um jovem, uma pessoa de 20 anos, de 19 anos,
Se o LDL tiver alto, não conseguir controlar com dieta, tem que tomar uma estatina, entendeu? E aí, meu consentimento em relação a isso vem mudando muito mais, ainda mais agora, nesses últimos 3 meses que eu entrei na residência Por de quê? cardiologia, porque a gente tá pegando paciente infartando super novo, e aí quando a gente, tipo, 39, 42 anos, que aí quando você vai conversar, a maioria tem um histórico familiar, na maioria das vezes, muito positivo, assim, muito forte, entendeu? E aí eu vejo isso em casa, tá entendendo? É tanto que agora, quando eu voltei pra casa, eu disse: bora, mãe, vai fazer todos os exames. O teu pai vai fazer todos os exames. Ou seja, todo mundo teve que fazer um rastreio de tudo. É engraçado, eu perdi um amigo ano passado, 35 anos, infartou, viu? Caiu pra trás, morto. Foi foda, que a gente tocava muito tempo junto, a gente tocou muito junto. Eu toco violino, né? E ele tocava piano. Aí, combinação perfeita, casamento, né, e tal. Aí, só que ele tava trabalhando, ele saiu dessa área de música, ele foi pra uma área industrial e ele tava um dia no trabalho e Geralmente, quando a gente tem um caiu. infarto em um paciente jovem, geralmente ele não sobrevive, né? Eu até, quando vou conversar com meus pacientes ou quando eu vou conversar, eu sempre falo que imagine uma árvore, certo? A árvore a gente tem 3 artérias principais que nutrem o coração. E aí eu digo que quando a gente é jovem, é igual uma árvore, a gente só tem um tronco. A gente nasce com um tronco. E daquele tronco existe alguns ramos mais grossos que são os ramos principais de uma árvore. Mas para ela ter os galhos, demora. E é tipo o coração da gente. Eu digo que ele tem os ramos principais, mas para ele criar os galhos, você precisa ter idade. Por isso que às vezes a gente vê paciente idoso sobrevivendo a infarto e a gente não vê um paciente jovem. Por quê? Porque se o paciente jovem infartar, ele não tem, na maioria das vezes, os ramos. Ele só tem o tronco principal. Então, se o tronco principal for obstruído, não vai ter, não tem passagem de sangue. Às vezes, quando você é mais velho, tem uma certa idade, a gente tem os troncos e a gente tem vários ramos, e aí consegue irrigar aquela parte, teoricamente, que foi obstruída. É possível prevenir o infarto? Controlando a dislipidemia. Por quê? Porque se a gente parar para pensar, infarto não é uma doença de gente nova. É uma doença de gente de 40, 50, 60 anos. De meia idade pra De mais. meia idade para mais, certo? E aí a gente tem que controlar as taxas de colesterol e o LDL, principalmente. É prevenção. É prevenção. E aí, depois dos 35 anos, fazer um exame cardiológico, pelo menos uma vez no ano. É isso. Perfeito. É incrível, né? Eu sabia. Eu demoro tanto a te ver que eu pensei que a gente ia falar aqui de muita fofoca, contar umas tretas, mas não tem jeito não. O assunto vai ser cardiologia mesmo, viu, de hoje. Mas pode ir pro lado da fofoca e da treta também. Assim, você acabou de falar aí que já contou no seu Instagram, e a gente falou um pouquinho do Ozempic e do Monjaro, nessa questão de prevenção e ajudar no controle, né, das taxas e tal. Especialmente em relação a pré-diabetes e diabetes. Você assumiu que já fez uso da canetinha, mas eu sinto que rola uma treta aí, tipo assim, Natália emagreceu com caneta ou foi sem caneta? Você já recebeu essas indiretas? Alguém? Já sim, mas assim, eu sempre falo, eu não sou contra as canetas, certo? Porque, inclusive, eu já falei isso aqui da outra vez que eu vim. Eu acho que a obesidade ela é uma doença como qualquer outra doença, né? Ela é uma doença igual a hipertensão. E você não deixa de ser hipertenso. Você não deixa, na maioria das vezes, de ser diabético. E aí, quem é obeso ou quem já foi obeso uma vez, por mais que você emagreça, mas todo dia é uma escolha sobre fazer atividade física, sobre o que você vai comer,
é uma escolha diária. E assim, eu tiro por mim, na pandemia eu engordei, certo? Na verdade, eu fui uma criança que sempre tive tendência a ser gordinha. E aí, depois de adolescente, eu entendi, emagreci, me mantive ali, sempre fiz atividade física. Engordei na pandemia, né? E aí, aquele negócio, eu preciso emagrecer, porque eu não tenho como falar pro pessoal fazer atividade física, perder peso e estar gordinha. E aí eu procurei ajuda. E nesse momento eu usei a caneta. Foi logo quando tava começando a usar o Ozempic. Eu usei o Ozempic. Na verdade, eu comecei a dieta e eu usei o Ozempic mais ou menos depois de uns 3 meses que eu tava de dieta. E eu fiz o tratamento completo. Eu usei a caneta durante 1 ano, com acompanhamento com endócrino e tudo mais. Eu nunca cheguei a usar uma dose muito alta. A dose que eu usei maior do Ozempic foi 5 miligramas. E eu tirei o Ozempic e me mantive magra. Mas também eu mudei o meu estilo de vida. Mudei no sentido de que fazer atividade física regularmente, me alimentar super bem. Mas eu, inclusive, já falei muitas vezes na minha rede social que, às vezes, aquele corpinho mais sarado, mais slim, mais seco, você às vezes consegue para algum objetivo. Por exemplo, vai chegar o verão, eu quero estar super saradinha. Você consegue fazer uma dieta mais restrita, mas às vezes permanecer numa dieta mais restrita é mais difícil. Olha o que aconteceu comigo agora. Eu estava super magra em dezembro, bem magra. Eu iniciei o verão bem magra. Só que, tipo assim, novembro e dezembro eu tinha feito provas, estava viajando, não sei o quê, estava focado nas minhas provas. E foi um final de ano bem difícil, porque você pega o final da residência, você pega você fazendo o seu TCC, e aí quando foi janeiro que eu respirei, eu não tenho nada disso, eu aproveitei. E aí eu fiz coisas que eu não faço normalmente na minha semana, no meu dia a dia. Tipo o quê? Saí todo final de semana no verão. Eu já tava assim, meu último rodízio da residência foi um rodízio bem leve. Então, a partir da quinta-feira, eu já saía, bebia, comia o que eu queria. E aí, eu acabei o final de janeiro mais gordinha. Tipo assim, uns 4 quilos a mais, 5 Ganhou 4 quilos a quilos mais. aí. Aí, não ganhei tanto quilo, por quê? Porque, por mais que eu tivesse saindo da dieta, mas eu estava fazendo atividade física. Eu mantive o meu treino com personal 5 vezes na semana, eu mantive o meu cardio, mas no final de semana, quando chegava quinta e sexta, eu bebia, que é uma coisa assim que eu não faço normalmente. E aí eu acabei mais gordinha. E foi quando eu recebi o resultado que tinha passado e voltei para Natal. Então, minha residência de João Pessoa acabou dia 15 de fevereiro. E aí, quando foi lá pro dia 10 de fevereiro, mais ou menos, eu comecei a voltar para minha vida normal, que não tem isso, de estar direto no final de semana bebendo. E aí eu dei uma ajustada na minha dieta, certo? Certo. Comecei a secar um pouquinho, só que eu fiz uma cirurgia dia 19 de fevereiro. E eu sabia que eu ia passar um mês sem poder treinar. Só que eu já tava mais gordinha. E aí eu falei, ou eu controlo a boca, ou eu vou engordar mais e vai Eu ser lembro mais difícil da cirurgia que você fez. perder. E aí eu controlei a boca. E aí quando acabou janeiro, quando acabou fevereiro, quando foi em março, no começo de março, eu fui no nutricionista, Matheus Galvão, Você fez a cirurgia dia 19 de foi dia fevereiro. 19. E aí quando foi na primeira semana de março, mais ou menos, depois do carnaval, foi depois do carnaval, né? A gente se encontrou no seu aniversário, foi dia 25? Foi dia Foi 25. poucos dias depois, Foi né? poucos dias depois, acho que uns 10 dias depois. E aí eu fui pra Matheus falou, Nath, e aí como é que tá a sua alimentação? Aí eu falei minha alimentação do dia. Aí ele falou, até brincou, disse, rapaz, fazia tempo que eu não encontrava ninguém com uma consciência alimentar tão grande. Mas, Nath, tu tá comendo em torno de 1.800 calorias. O que você tá comendo nem lhe engorda, nem lhe emagrece. Se você passar a sua vida inteira comendo isso, você não vai engordar nem emagrecer. Mas como você quer voltar para o seu peso que você estava antes, você vai ter que fazer um déficit calórico. Vamos fazer uma dieta em torno de 1.500 calorias? E aí ele fez. E eu até brinquei, porque eu digo, Matheus,
Olha como um nutricionista faz diferença, porque eu estava comendo, mas eu estava comendo mais calorias, mas eu estava com a sensação que eu estava sempre com fome. Quando eu estava dando plantão à noite, dava Tipo com 11 menos horas. volume, assim, se você fala, menos volume, mais calorias. Era, isso mesmo. Era com menos volume e mais calorias. Tipo assim, não estava Não organizado, saciava, né? não saciava. Quando eu estava de plantão, de 11 horas da noite, me dava uma fome que eu dizia, meu Deus, o que é isso? E E você aí, comia o quê? lá no plantão, às vezes vende aquele YoPro, comia o que dava, assim, eu tentava comer sempre coisa fit. Eu já tenho uma consciência de comer sempre coisas de dieta, mas assim, coisas de dieta também engordam, se você estiver É comendo mais verdade, né? É do o que excesso deve. É que o engorda. excesso que engorda. E aí ele ajustou minha dieta. Eu acho que com uma semana, tipo assim, eu comecei a ver a diferença, que, ou seja, eu tava comendo menos, mas tava, depois que ele organizou, eu tava sempre com a sensação que eu estava Matheus cheinha. Galvão, É, Matheus Galvão. Isso massa. mesmo. Eu vou começar a seguir a mistura de Matheus com Rômulo Galvão, Matheus Galvão. Ele tem bem o estilo de Guga, que você já trouxe aqui, porque inclusive eu já fui paciente de Guga, e ele Guga foi a pessoa que me trouxe a consciência alimentar. E aí depois eu fui para outra nutricionista, que eu sabia que tinha o perfil dele, e quando eu voltei para Natal, eu queria alguém que estivesse atendendo aqui em Natal. E aí eu fui para Matheus. Porque eu não gosto desse negócio de dieta restrita ou dieta com tudo integral, porque se for tudo integral eu não como. Pra tu ter noção, a minha dieta tem pão francês de manhã, pão francês de tarde e pão francês à noite, se eu quiser comer. E tem chocolate depois do almoço. Porque eu pedi Perfeito, pra colocar. Posso comer uma perfeito. serenata, um batom, 35 gramas de doce de leite ou de leite condensado, dois picolés de limão. Se for de limão, se for de outra Nossa, fruta, é só um. Então, é assim, uma eu não dieta sofro. maravilhosa. Eu não sofro. E eu acho que dieta é isso. O que eu vejo muito na maioria das pessoas é que elas fazem muita restrição, né? Eu já fui assim também, de fazer restrição, de ficar sem comer. E o ficar sem comer, você não consegue fazer aquilo por muito Não é tempo. sustentável. Não é sustentável. Agora me diga uma coisa em relação à polêmica da caneta. O que é que você acha das pessoas que apontam o dedo pra quem usa caneta? Eu acho que é porque não tem. Ixi, Maria, eu ia Não falar. segura a onda não, fala tudo aí. Rapaz, eu acho que é despeito. Porque, primeiro, a caneta não é barata, a caneta é cara. Então é porque não tá com coragem de comprar, certo? Que mais? Eu acho que é isso. Ou então tá usando escondido e não quer dizer que tá usando. Ou não quer fazer um acompanhamento correto. Sim. Eu não sou contra caneta, eu não sou. Mas eu acho que quem usa deve ter um acompanhamento com endócrino, com um Teve uma profissional. coisa que você falou no seu Instagram, desculpa. Você disse que às vezes a pessoa que tem obesidade, e você não falou em caneta, às vezes a pessoa que tem obesidade, ela, ela precisa de uma medicação como um pontapé inicial para ajudar ela a Isso começar o mesmo. processo. Pronto, é uma ajuda para começar o processo. É como uma doença qualquer, você pode controlar ela com prevenção e tal, com estilo de vida, mas a medicação ajuda você a começar e ver ali algum resultado, você meio que ter ali uma, como é que diz, uma motivação maior porque você já vê uma coisa, né, acontecendo, né? Eu acho assim, quem é gordinho, na realidade, a coisa que gosta mais de escutar é o quê? Emagrecer, né? Emagreci. Eita, meu bico. Caiu aqui, chega, vamos lá. Eu acho que quem é gordinho, que quer mais, assim, adora quando você chega num lugar e fala: Eita, tá mais magro, perdeu peso. E também o oposto é péssimo, né? Quando você tem a tendência a ser mais gordinha e você chega num lugar e a pessoa olha pra você e fala: Tu tá mais gordinha. Não, pior é quando a pessoa pergunta se tá grávida, cara. É. E eu acho que todo mundo que é gordinho, a maioria das pessoas que é gordinho, quando você olha no espelho e tá mais magro, se sente melhor, tem mais energia, tem mais tudo. E por isso que eu não sou contra a caneta, entendeu? Agora eu sou a favor que usem da forma correta, Perfeito. entendeu? Que tenham um acompanhamento, porque acaba se não tiver um acompanhamento, não faz o desmame correto, usa uma dose maior do que é para usar. O que eu vejo muito das pessoas, às vezes, que
mais com o Ozempic até, que comprava uma caneta e achava que uma caneta seria milagrosa e iria resolver o problema da vida dela. Eu acho que você vê isso demais nas pessoas, né? Não, eu vou comprar uma caneta que eu vou emagrecer e vai resolver o problema da minha vida. Cara, eu vi uma coisa parecida com o meu barbeiro, coitado, bichinho. Felipe, meu amigo. Eu lhe recomendei, porque eu ainda acredito que funciona, acredito em você. É, ele. Eu falei, olha, tem a semaglutida, que é o mesmo princípio ativo e funciona muito. Eu vejo muito bom resultado com os pacientes de Mozart, né? É só você ir lá e tal. E ele foi. Só que é um investimento muito alto, né? Que você faz ali. E ele, acho que passou 15 dias sem perder nada. Porque tem esse ajuste de dosagem, né? Tem. Pra pessoa não ir pro pronto-socorro vomitando e tal. Aí eu falei assim, não, tem um ajuste. Mas aí eu acho que ele só podia comprar um mês. Eu digo assim, quem trata ansiedade? Às vezes, quando você recebe o diagnóstico de ansiedade, vai pro psiquiatra, às vezes ele não acerta a medicação de primeira vez. Aconteceu isso comigo. Eu fui pra psiquiatra com minhas próprias pernas, porque o povo disse que é doido. Tem esse estigma, né? Ah, quem vai é doido e tal. Só que, graças a Deus, todas as vezes que eu fui, foi porque eu decidi ir, não foi porque ninguém quis me internar, entendeu? Assim, minha loucura foi eu que percebi ali, ó, preciso de ajuda. Cara, eu cheguei no psiquiatra, de boíssima, fui por indicação e tal. Quando eu cheguei lá, menino novo, assim, acho que tinha minha idade, ou mais novo que eu, muito mais novo que eu. Ele passou uma medicação que eu senti zero confiança nele, assim. Ele falou, assim, olha, é o seguinte, não é uma medicação para tratar um sintoma, ela é de uso contínuo. Você vai começar a tomar, daqui a, sei lá, uns 14 dias, você vai começar a se sentir melhor e tal. Só que você não pode interromper. Você tem que tomar por 2 anos. Eu falei assim, como é que é? Aí eu fiquei assim, tá bom, doutor, tá certo. Eu saí da sala dele, peguei aqui a receita, ó, Não quis usar. não, não Eu quis tomo não. medicação para ansiedade. Eu queria tomar. E eu fui pra isso. Só que eu não senti confiança nele. Nenhuma. Eu não me considero uma pessoa ansiosa, mas eu tenho uns sintomas de compulsão às vezes. Tipo, compulsão por comida, às vezes, compulsão por querer comprar alguma coisa, compulsão por alguma coisa. E aí, faz algum tempo, desde quando eu morava em João Pessoa, que eu comecei a tomar, passado pelo psiquiatra, fiz terapia lá um tempão, e comecei a tomar. E me amo tomando a medicação, porque eu estou toda hora zen, não tem tempo ruim, não acordo de mau humor, não acordo de cara feia, não tenho esse negócio de irritabilidade, de me irritar. Eu saio de todas as situações Eu não vou tranquilíssimas. perguntar agora o nome, porque nesse podcast a gente não quer dar prescrição de forma irresponsável, mas nos bastidores eu vou querer saber mais. Pois é. Ei, vem cá. Inclusive, eu passei para amanhã. Ela tá se Não, dando, teve uma época que ela estava precisando, aí eu mas passei, ela aí se deu, se ficou. deu aí. Depois ela parou de tomar, né? Aí ela fez: Meu Deus, essa medicação é maravilhosa, porque me deixou com a estabilidade emocional. Sensacional, cara. Eu percebo também, sabe o quê? Que às vezes não é nem ansiedade, porque você falou assim, comprar, comer. Cara, eu me vejo procurando por dopamina também, 24 horas. Uhum, Às vezes não é nem o fato de comprar e comer. Às vezes, por exemplo, tem coisas que seriam aprováveis, assim, você uhum. comprar, por exemplo, eu compro um curso para fazer. Às vezes eu compro o segundo curso, às vezes eu compro o terceiro. Nem E fiz não acaba o não fiz, primeiro. não, nem fiz o primeiro ainda. Mas uma hora, eu sei que uma hora eu consigo fazer. Uma hora eu consigo fazer. Numa esteira eu fico ali assistindo aula, eu consigo Eu faço, maratonar. eu uso essa linha aí também. Quando eu estou fazendo, Exatamente. eu faço cardio todos os dias, Às 40 vezes, minutos. às vezes não vou, eu vejo ali não vou. Eu vou ir agora pra. Eu fiz 2 viagens agora mês passado e eu maratonei, tipo assim, não só no voo. Tipo assim, na volta, sala VIP aqui foi espera de 4 horas numa conexão. Eu falei assim, é isso, eu vou estudar. Foi 4 horas na sala VIP, mais 3 no Eu avião. fiz muito isso quando eu estava fazendo prova, né? As provas de residência, porque quando a gente está fazendo prova de residência, você tem que, tem que estudar muito a prova de onde você vai fazer. E aí, Pela banca, né? pela banca. Tipo assim, você estuda o geral, você tem que saber tudo, mas você tem que saber o que é que aquela banca cobra. E aí, eu baixava as aulas antes de viajar e ia assistindo a aula. Tipo, ia assistindo as aulas e fazendo questões daquela determinada banca, sabe? Perfeito. Mas eu sempre fiz muito isso.
da minha primeira prova, quando eu passei em clínica médica, eu usava meu cardio da academia para assistir aula. Às vezes eu não assistia a aula pela primeira vez. Por exemplo, se fosse um assunto às vezes que eu ainda que eu não tinha estudado, eu deixava para assistir depois. Mas quando a gente está fazendo prova, como a gente tem que revisar os assuntos que a gente já estudou, até para você fixar mais, eu gostava de assistir as aulas que eu já tinha estudado. E aí eu botava na velocidade 2, que eu só Quem assisto, nunca, né? eu só assisto na velocidade 2 e É dava sobre certo. isso, é sobre isso, velocidade 2. Eu acho que isso é otimização de tempo. Às vezes o povo fala, Natália, como é que você consegue fazer tantas coisas no dia? Consegue entender sim, com certeza. Se tivesse 2,5, porque assim, no meu computador tem um plugin que é a velocidade a que eu quiser. Tipo assim, o atalho é G e D, acho que é G e D. Aí G, ele vai aumentando. Se eu quiser colocar em 3, eu vou tipo 2.1, 2.2, 2.3 e fica até o que eu quiser. Eu prefiro repetir um trecho, se eu não conseguir entender. Não porque eu não entendi a fala, mas assim, o conceito é mais complicado, Uhum. mais complexo. Eu prefiro repetir o trecho do que reduzir a velocidade. Mas assim, eu também usava assim, tinha algumas aulas que eu tinha mais dificuldade, assim. Eu acho que quando a gente para estudar, tem coisas que você fica indignada porque você não aprende. Eu lembro que uma coisa que eu ficava indignada que eu não sabia era gasometria. Aí teve um dia que eu disse, eu vou sentar agora, eu só saio daqui quando eu aprender. Cara, eu passei assim 24 horas estudando, que eu só queria sair, porque eu também aprendi. Aí eu comecei no trabalho, Não, peraí, a gente quer provas. O que é gasometria? é um exame que a gente faz no paciente para ver como é que tá Gostou aí? o Gostou? sangue, para ver como é que tá a oxigenação. E aí, um exame que dói pra peste. Faz aqui. E aí cara, eu tinha que aprender, eu Cara, tinha que aprender. assim, brincadeiras à parte. Eu sei que você tá no começo ainda da residência de cardiologia, né? Mas o que você tá achando? Tô adorando. Tô amando. Eu acho que na realidade, assim, com um mês, eu acho que eu fiz a melhor escolha que eu poderia fazer, Nossa, certo? Eu também passei em Recife, já mas em um mês. em um mês eu vi que ali era o lugar que eu teria que estar Passou em mesmo. Recife pra quê? Pra cardio Pra também. cardio, mas fazer em casa é outra coisa, né? Na casa de Então, aí eu manhã. pensei muito nisso, assim. Eu, lá em João Pessoa, como eu morava sozinha, não tinha um grande ciclo, acabava que eu tentava fazer tudo na semana, para no final de semana vir para cá, para o final de semana viajar. E agora, estando na casa dos meus pais, é tudo diferente. Tipo, eu trabalhei segunda-feira, mas eu não trabalhei ontem, eu não trabalhei hoje, eu só vou trabalhar agora sexta-feira, depois domingo à noite. Então eu tenho agora a liberdade de trabalhar no final de semana e ter muitos dias à noite livre. Ou não trabalhar um dia de semana. Ou não trabalhar dia de semana. Mas assim, eu gosto de manter essa rotinazinha de trabalho. Eu brinco que eu gosto de manter uma rotina nas coisas que eu faço e estar sempre repetindo aquilo, porque eu acho que a rotina leva você a ter disciplina das coisas. Quando você deixa as coisas muito soltas, é difícil você colocar ela na sua vida. Tipo, muita gente me questiona, Natália, como é que você consegue treinar todos os dias? Não é uma coisa que eu consegui de agora, pô. Eu faço musculação desde os meus 14 anos. Teve período de iniciar e parar. Mas faz uns 5 anos que eu treino direto. E ir pra academia hoje, treinar já faz parte do meu dia. Pelo contrário, quando eu não vou, eu me sinto fadigada, cansada, como se estivesse faltando algo, certo? A endorfina. A endorfina. A endorfina. E, assim, uma coisa que eu sou uma pessoa que eu sou muito, assim, eu faço as mesmas coisas todos os dias. Assim, eu tenho o hábito de É acordar muito de rotina. muito de rotina. E nos primeiros meses, no primeiro mês que eu vim pra cá, eu senti um pouquinho. Por quê? Porque eu já fazia 5 anos que eu morava em João Pessoa, né? Então, teoricamente, a minha rotina de lá já estava organizada. Quando eu vim pra cá, eu tive que montar uma nova rotina. Teve que criar tudo do Criar zero. tudo do zero. E assim, logo quando eu voltei, eu não sabia que dia
fixo eu ia trabalhar, como é que ia ser minhas coisas, Como é que ia ser a residência, o primeiro como é que ia rodízio? ser a residência e tudo mais. E aí, depois de um mês e pouco, eu já estava com minha rotina montada. Tipo assim, hoje eu já sei mais ou menos como é que vai ser meu dia amanhã, o que é que eu vou fazer. Então, as pessoas, eu vejo que quanto mais organização em relação ao dia a gente tem, mais coisas a gente consegue fazer. Pelo menos eu Verdade. sou assim, mais coisas eu consigo produzir. Perfeito. E agora, mudando de assunto, você me disse que tinha uma treta que você queria me contar, assim. Rômulo, tem umas histórias boas pra contar de paciente. Não, não, você me perguntou, tem alguma coisa assim que você lembra que você depois ficou rindo da Isso. situação? Você me fez essa pergunta. Treta, né? É, A uma gente treta. Eu disse, queria uma rapaz, treta. tem. Eu lembro que quando eu trabalhava na UPA, eu até já contei essa história para alguns colegas. Eu tava de plantão, aí tipo, era 11 horas, meia-noite. Chegou um cara com dor no peito, sintomas típicos de que tava infartando. E aí, acabou que esse paciente foi a óbito, era um infarto mesmo. E aí eu preenchi a DO, conversei com a mulher que tinha ido com ele, todas as coisas, bem direitinho, o serviço social acolheu, eu acolhi também. E aí a gente divide, geralmente, quando tá de plantão à noite, a gente divide o horário, né? Eu fui dormir. Quando eu voltei de 3 horas da manhã, tava a confusão, que tinha outra mulher lá, dizendo que era a mulher dele também. Peraí, ele foi com uma mulher, mas depois apareceu outra. Apareceu outra. E aí. Ou seja, ele era casado com as duas. Entendi. E como foi essa confusão? E porque a que foi a outra, a que foi de 3 horas da manhã, era oficial. Real oficial de Ah, papel, que tinha filhos. E aí ela não aceitou nada que a outra tinha feito. E a outra já tinha pagado funerária, não sei o quê. Eu fiz, olha, esse problema aí não é eu que vou resolver. Vocês resolvam com o serviço social. Eu não tinha o que fazer. Entendeu? Então, de vez em quando acontecem essas coisas loucas. quando você faz a declaração de óbito, o certo é entregar para a esposa oficial, né? Que tem o documento ou não? Ou com quem é acompanhante que entrou com ele, que trouxe ele. Na realidade, foi entregue para esposa oficial, porque ela que trouxe um documento comprovando que estava casado e eles tinham filhos. Os filhos também estavam presentes. Entendi. Então Entendeu? conseguiu fazer a parte certinha lá A de parte certinha, burocracia. mas é o que eu tô falando, de vez em quando acontecem umas coisas dessas. Essa sim foi a coisa que eu lembro que chamou mais atenção, não tem outra coisa que Teve algum dia que você, assim, você não conseguiu se aguentar, assim, numa situação bem inusitada, que você deu uma crise de riso, assim, você não se aguentou não, no consultório? Ou depois, não, você segurou ali a não, onda? não, não teve ainda. Nesse dia? Nesse dia eu fiquei surpresa, assim, eu fiquei na hora, eu fiquei sem reação. Depois, quando passou, eu fiquei, meu amigo, que loucura. Sim, entendi. Porque, assim, é mórbido, porque é um óbito e É, tal, né? Mas acaba a pessoa rindo, porque, fala assim, como assim, gente? Que negócio inusitado, né? é, Mas acho que deve ser bem comum, viu? Acaba com duas mulheres. é. Eu acho que é O muito. problema é que é uma briga, né? É, eu acho que deve ser uma coisa bem comum. Teve algum mico, assim, o maior mico que você pagou, assim, no começo da sua carreira? Tem um gafo que eu não cometo nunca mais, mas de vez em quando a gente ainda comete. Tipo assim, eu estava atendendo, foi logo na época que eu fiz especialização de dermato e acabei. E aí eu atendia numa clínica lá no Praia Shopping, certo? E aí entrou uma menina, certo? Eu acho que a menina tinha uns 18 anos, 19 anos, mas ela tinha cara de uma menina de uns 16. Hum. E aí, quando eu estava atendendo ela, uma pessoa bateu na porta e falou: Posso entrar? Eu olhei pra menina e fez: É seu pai? Aí era o esposo da menina. Então E depois desse dia, cara, eu um fiquei. cara mais velho, Era um cara provavelmente. mais velho, Bem mais bem velho. mais velho. Eu fiquei muito constrangida, muito constrangida. Muito, muito, muito. E aí, depois desse dia, eu falei: todo mundo que eu atender agora, eu não. Tipo assim, eu posso perguntar: ela é o que seu? Ele é o que seu? Ela é o que sua? Agora, nunca mais assumir. Nunca mais assumir. Não, não designar não, Presumir, né? Que presumir. você é, tipo, entendi. Presumir. E eu acho que isso já aconteceu com todos os médicos. Provavelmente acontece com essa paciente com muita frequência. As pessoas perguntarem se é o pai.
Mas, Você não foi a amigo, isso primeira. não, mas eu acho que isso quem é médico e atende, deve ter acontecido já, entendeu? Porque não é só É, homem, a mulher nova e o homem não, às vezes é o homem mais velho, a mulher, o homem mais novo com a mulher mais velha. acontece. É. Eu não sou médico, sou longe disso, sou leigo, mas eu entrevisto os pacientes, né, de cirurgia plástica e tal. E graças a Deus, assim, eu tive essa sabedoria divina De em não mim de perguntar. nunca perguntar. Sempre chega a pessoa com acompanhante, aí eu já digo assim, é o seu acompanhante? É, aí fica lá, tá bom. Como é seu nome? Fulano. Seja bem-vindo, fulano. Bom, tô conversando aqui com Não, fulano. mas assim, eu até, você às vezes conversa dessa forma, mas a gente que é médico, às vezes a gente, por exemplo, eh, se o paciente está na UTI Aí e a você gente vai precisa dar, saber você o precisa grau do saber o que é parentesco, né? o grau de parentesco, entendeu? Mas é ok perguntar, né? Qual é o grau do Mas, parentesco? amigo, no começo, a gente Olha, solta eu assim. acho que se alguém perguntasse assim pra mim, amigo, quer que eu refaça? Eu acho que se alguém perguntasse assim pra mim, olhasse pra mim e perguntasse qual o grau de parentesco, eu iria entender que era respeitoso. Uhum. Agora dizer assim, é seu pai, entra aí, né? É engraçado que eu e Júnior, a gente é casado, né? Faz 15 anos. E a nossa diferença de idade é de 1 ano. Eu tenho 39, ele tem 40. Você Uhum. acredita? E o povo pensa que ele é meu avô. Mentira. Ó, Júnior. E o povo pensa que ele me cria. Tipo assim, menino pegou um menino novo e não sei o quê, né? Quando eu era mais novo, né? Mas não era. Ele sempre teve a cara de destruído, arrasado. Ou então você era bem cuidado, amiga. Ainda sou, não tanto quanto eu gostaria, mas eu acho que ele se descuida mais, assim, da saúde, enfim, da vaidade, né? Não tem muita Mas vaidade, é assim. porque também você acaba trabalhando com o público. Ultimamente, seu público de trabalho médico tá um públicozinho que se cuida, que É uma influência boa, eu é uma acho. influência É boa. uma influência boa pra gente se cuidar, né? É. Cuidar da saúde, com certeza. Graças a Deus. Que E aí continue acaba assim. que, por você estar nesse meio, você procura estar bem. Quem é que não gosta, amigo, de estar bem? Com certeza. Autoestima lá em cima, nossa. Quando eu fiz o nariz, eu fiquei extasiado. Eu fiz um dente que eu sempre preciso trocar porque eu perdi o dente, metade na infância, que era de bicicleta cair, né? Quebrei. Aí a gente vai trocando, né? A capinha do dente. Quando eu troquei, eu fiquei assim, meu Deus, por que eu não fiz isso antes? Eu fiquei tão feliz que eu sorria mais pro povo. Pois é. Diga aí. Isso foi em junho do ano passado. Foi fenomenal, doutor Otávio. Maravilhoso. É. Bora falar um pouquinho, mudar de assunto, falar sobre dinheiro. Ah, Maria. E aí, tá ganhando dinheiro? Como é que tá? Na verdade, eu queria perguntar assim, não vou perguntar da sua vida de dinheiro, e vou. Assim, na sua experiência profissional, ou não, ou se foi antes disso, se você já teve alguma experiência profissional, assim, quando foi a vez que você pegou em mais dinheiro, assim, mais grana na sua vida? Eu acho Você... que foi na época do Covid. Acho que foi quem era médico que dava plantão, foi na época do Covid. Porque a gente não ia para nenhum lugar, a gente não fazia nada. Não tinha lugar Os pra ir, plantões tudo pagaram fechado, tudo dobrado e tudo fechado, não e tudo podia nem fechado. gastar, não podia viajar, Não podia fazer nada. não podia festejar, Não. farrear. Mas assim, eu tenho uma concepção em relação ao dinheiro. Eu não sou uma pessoa que tem amor a bem materiais. Eu acho que quem convive comigo sabe que eu sou assim. Eh, eu não sou uma pessoa que, eh, tem gente que mata, briga, morre por bens materiais. Eu não sou uma pessoa apegada a bens materiais. E assim, eh, eu até esses dias estava conversando com um colega meu num final de semana que eu viajei, porque há 4 anos atrás eu falei algumas coisas para ele, e aí por acaso ele chegou comigo e veio me dizer: Nath, tudo que você me disse tá acontecendo. Porque eu acho assim, todo mundo quando se forma, E você lembrava ainda do que tinha lembrava, dito porque pra eu tinha ele? dito a ele, eu disse: você ainda vai falar para mim isso, daí aí ele veio dizer: pô, tudo que você me falou tá acontecendo. Porque assim, logo quando a gente se forma, a gente tem. A gente quer ganhar, a gente quer ganhar, a gente quer ganhar. E a gente, às vezes, acaba pegando muitas coisas. Ou então,
Logo quando a gente se forma, se você não for logo para residência, as primeiras oportunidades que aparecem é você ir para o interior, certo? E às vezes você passa 5 dias dentro do hospital, porque na maioria dos interiores é unidade mista de saúde. E aí você fica, tipo assim, de dia você atende no PSF, de noite você tá de plantão no hospital, ou você tá de plantão ao mesmo tempo. E aí você passa semanas, às vezes, lá, e às vezes no final de semana enrola dando plantão também, mas você não tá perto da sua família. E você tá ganhando dinheiro, certo? Para quem não ganhava nada, na maioria das vezes, vivia de mesada e começa a ganhar X porque tá trabalhando muito. Só que aí, depois de um certo tempo, você começa a ver o que vale estar ganhando dinheiro se eu não tô podendo aproveitar com minha família isso e aquilo. Então, assim, eu sou uma pessoa que eu sempre gostei muito de festejar, de festas, tipo aniversário, estar com meus pais no Dia dos Pais, ir para o aniversário de primo. Eu tenho uma relação, você conhece minha família, eu tenho uma relação muito boa com minhas tias, com meus tios, com meus primos, tanto do lado de pai como pelo lado da minha mãe. E aí, logo no começo, quando eu comecei a trabalhar muito, eu ganhava dinheiro, mas eu não me sentia feliz, porque tinha momentos que eu não conseguia estar por eu ter algo fixo, certo? Tipo assim, eu tinha algo fixo que eu não conseguia passar naquele dia. E eu estava longe, estava trabalhando no interior. Então, depois de um certo tempo, eu comecei a ver que às vezes vale muito mais você ganhar menos e você poder desfrutar, ou ter um horário que seja hábil, que você consiga mudar para estar presente nesses momentos. Porque eu dou valor a essas coisas, entendeu? De estar em aniversário, em dia do pai, dia de mãe, de almoçar às vezes no domingo com meus pais. Então, quando eu morava em João Pessoa, eu fazia muita questão às vezes de vir para aqui no final de semana. Mesmo que eu tivesse alguma coisa, eu vinha no sábado para voltar no domingo. Ficava muito mais cansativo para mim. Por isso que eu digo que a minha volta para Natal foi algo muito bom para minha vida, porque o cansaço que eu tinha em relação a isso, eu não tenho mais. E a gente sabe como é que é casa de pai e de mãe. Então, eu acho que não se vale ganhar muito dinheiro se tem coisas que quem dá valor perde quando a gente passa muito tempo fora de casa. Cara, só o fato, às vezes, mesmo que não tenha uma ocasião, um evento, só o fato de você chegar em casa e você ver sua família, todo mundo bem, todo mundo com saúde, todo mundo ali, já muda, Eu né? até brincava que eu falava que quando eu vinha para Natal, que tava todo mundo lá, era como se eu recarregasse minha bateria da vida. Eu sempre brincava falando isso. E às vezes eu ia embora no domingo quando tava todo mundo lá em casa com o coração partido. Por quê? Porque eu tinha que ir, porque eu tinha alguma coisa para fazer, eu tinha uma obrigação de uma pessoa. Perfeito. E agora eu não tenho isso, entendeu? Não preciso ter isso. Por isso que eu fiquei tão feliz com a minha volta para Natal, sabe? Não, cara, eu entendo você demais, assim, eu acompanhei um cirurgião plástico aqui em Natal um tempo desse, e eu, assim, claro, eu não vou dizer que eu me arrependo porque a gente aprende muita coisa, né? Uhum. Com a rotina de cirurgia e tal, cirurgia plástica, mas acho que foi junho de 2023. Cara, eu simplesmente assumi ser o videomaker de todas as cirurgias que ele fazia. Ele operava, tipo, 18 dias do mês. É muita cirurgia. E era, tipo assim, uma em cima da outra. Tipo, tinha dias que tinha duas, três, entendeu? Tipo, duas próteses, ou ali pra uma prótese. Ou seja, eu chegava no hospital de 5h50 da manhã. E saía de. Às vezes eu saía de 1h da manhã do outro dia pra voltar de 5h50 de novo. Não era corrida assim direto, mas tipo, quinta, sexta e sábado era garantido que eu ia ficar Uhum. enfurnado no hospital. E chegou um ponto que teve um dia que eu cheguei em casa, acho que foi um final de semana, né? E minha vida era boa, porque eu chegava em casa e eu ia dormir. Mas o médico não, ele tinha que dar alta, ele tinha que evoluir. Aliás, ele tinha que fazer pós, no outro dia ia ter que ir de novo. Aí quem ele operou, às vezes, na quarta, na quinta, ia segunda pra fazer retorno, ou seja, não parava, né? Era uma Uhum. loucura, né? E eu cheguei em casa e meu esposo falou assim, o Júnior, ele disse assim, meu filho, eu não vejo você mais. Quando você sai, eu tô dormindo, e quando você volta, eu tô dormindo. Uhum. A gente não se vê mais. Passa um pedacinho em casa, desse jeito.
Aí eu falei assim, não, nessa vida que eu quero, não. Eu acho que eu sou uma pessoa que eu não tenho aquele olhar do dinheiro de, eu preciso ter muito dinheiro, eu preciso ter isso e aquilo. Não, eu acho que eu sou uma pessoa que eu sou assim. Eu, a minha profissão ainda é uma profissão que a gente ganha alguma coisa, que a gente vive bem, mas eu quero viver bem, eu quero viver tranquila, eu quero ter paz em relação à parte financeira, mas eu não preciso, eu não sou aquela pessoa que almejo ganhar rios de dinheiro, rios. Eu acho que a gente tem que viver, porque o que a gente tá vivendo agora, eu posso sair daqui e acontecer alguma coisa, ser meu último minuto. Então eu me entrego a tudo que eu faço. Não, e você tá numa área que você convive com óbito. É. Não é, por exemplo, endócrino, que era o caso, um dermato que vai ali mexer com pele ali. A chance desse cara pegar é zero, talvez ele não, ou nunca, né? Porque é um consultório de dermato, ele vai ali fazer o quê? Em alguns casos tratar doença, mas a maioria é estética, né? Agora, cardiologia, UTI, minha amiga, eu acho que você convive diariamente. Muitas pessoas já chegaram para mim e falaram: Nath, tu é um pouco fria. Não é que eu acho que eu sou fria, é porque eu convivo muito com coisa ruim no meu dia a dia. Se parar para pensar, eu vivo mais dentro do hospital do que em casa. E não é qualquer besteira que tira a minha paz. Você não vai me ver reclamando por conta de uma caneca. Eu já acho que isso torna você uma pessoa que valoriza muito mais a vida e a família, os momentos Com mais simples. É o certeza. contrário, não é Mas porque você é fria, é que você agora você acolhe mais a família, você valoriza mais. e eu, tipo assim, eu não gosto desse negócio de estar brigando por besteira, porque isso aqui tá fora do lugar. Não, não gosto disso. Me irrita, pronto, me irrita. Me irrita um negócio desse. A pessoa Interessante. reclamar por besteira, entendeu? É, tem uma frase que dizem assim: se tem solução, então solucionado está. Se não tem solução, É, solucionado está também, porque pois não tem é. Eu solução. sou daquelas que eu não gosto de esperar muito por as coisas, né? Se a pessoa não for lá, eu vou lá e vou resolver e não vou reclamar, entendeu? Mas Entendi. também, se eu fizer uma coisa que era uma pessoa fazer, ela não vem a reclamar, não. Que vai ter Então, uma treta em algum lugar vai ter aí. uma treta. Pois é. Então, assim, eu não sou uma pessoa de ficar reclamando da vida, reclamando das coisas. Eu até brinquei essa semana que eu falei. Tipo, eu postei alguma coisa no Instagram e alguém falou. Isso daqui, eu digo, olha, a gente tem que sempre acordar com um pensamento de campeão. Porque se você acorda com o pensamento de derrotado, o dia vai começar a dar errado na hora que você botar o pé fora de casa. É verdade. Entendeu? Ou então, se você sai de casa, acontece alguma coisa errada, se você ficar reclamando, Revivendo aquilo, remoendo. o dia vai ser. Você remoer o dia inteiro e todas as coisas vão começar a dar errado. Pronto, hoje, eu vou dar o meu exemplo de hoje. Eu Conta. acordei atrasada. Porque ontem eu tinha ficado. Antes de ontem eu tinha ficado estudando até tarde, preparando uma aula para dar ontem online na residência. E aí eu tava cansada, tipo, eu tinha dado plantão no final de semana e acabou que eu dormi mais do que eu deveria dormir hoje. E acordei um pouquinho tarde, eu estava atrasada para ir para residência. E aí eu fui no posto, parei para botar gasolina, certo? Eu esperei uns 15 minutos e o frentista não veio. Ele nem olhou pra minha cara pra dizer aí, espere um pouquinho. Ele não fez isso. Eu esperei, né? Quando deu assim, uns 12 minutos, eu só fiz tirar o meu carro. Por dentro eu tava Explodindo. explodindo de raiva, porque eu já tava atrasada. Fui, fui em outro posto, enchi o tanque. Então, quem perdeu foi ele, não foi eu. Então, eu tento fazer essas coisas, né? Sim, ok. Respira e vai, né? Respiro e vai. Comecei meu dia, ok, tranquila. Mas você conseguiu aliviar um pouquinho depois. Não, quando eu saí de lá, já estava aliviada. Graças a Ou Deus. seja, o meu pensamento foi: quem perdeu foi ele. Quem ganhou, quem deixou de ganhar, foi o dono do posto. Tem um livro que fala sobre isso, da Mel Robbins, e ela fala que é The 5 Second Rule, que é a regra dos 5 segundos. Em 5 segundos ela já melhorou É. o astral ali. O ano passado, eu fui fazendo não sei quantos anos que eu não ia pro carnaval. Eu fui pro carnaval de Recife. No primeiro dia, minha tela de celular ficou o quê? Amarela.
A amarela, não ligar o celular. E as meninas, cara, celular, não sei o que, não sei o que. Eu digo, não faz mal, eu vou passar o carnaval inteiro sem celular. Quando eu voltar, eu compro outro. Isso foi quando? Passado no carnaval. Ih, caraca, como assim? Ficou amarelo. Olha, ele não caiu, não 4 dias tá. sem celular. O que é que tem, amigo? Foi ótimo. Quando eu voltei, eu comprei outro. Porque hoje em dia até o dinheiro tá no celular, né? Até o dinheiro da gente Não, tá no mas eu celular. ainda ando com. Um plásticozinho de Eu, cartão, um cartão de plástico eu não ainda. sabia até um dia desses usar o cartão que ficava no celular. A wallet, né? Apple Wallet. Eu ia passar, dava que não dava. Eu falei com o gerente, pedi pra ele desbloquear, eu comecei a usar, mas o meu cartãozinho sempre anda comigo. O cartão normal. Perfeito, perfeito. Natália, me fale uma coisa. Planos para o futuro. Você vai atender, vai clinicar aqui em Natal? Quem quiser acessar você, como é que faz? Ou ainda não? Não, vai vir planos, provavelmente, para começar a atender aqui em Natal. Mas eu tô tentando. Eu voltei agora, tô tentando me organizar. Tipo, minha vida já tá organizada, mas eu tô tentando organizar os meus horários, tentando organizar as minhas coisas direitinho para começar a pensar nisso, certo? Mas são planos mais próximos do que longe. Hum, 2025? Talvez, sim, 2025. Talvez mais pro final de 2025. Perfeito, perfeito. Não é uma coisa que vai demorar, certo? E eu já até tinha te falado isso. É uma coisa que eu precisava voltar, eu precisava organizar a minha vida, organizar minhas coisas. Fazia 5 anos que eu tava fora de Natal, né? E aí, voltar a trabalhar, voltar a me organizar. Meu último ano de residência em João Pessoa não foi um ano fácil, assim, sabe? Em várias coisas. E aí, Eu imagino. Até sobre o que é o em assunto. várias Fica coisas. para o próximo podcast. E aí, eu acho muito engraçado, assim, não que eu tenha raiva de uma pessoa, eu gosto de uma pessoa, mas eu criei um. Mas tem a ver com relacionamento? Não, não tem, eu acho que eu conhecia outra realidade da parte médica. Eu acho que João Hum, Pessoa, o estado que mais desvaloriza é profissional de sério? saúde é a Paraíba. É sério O Rio isso? Grande do Norte paga 3 vezes a mais, Não Recife paga acredito. 3 vezes a mais. E aí vem várias coisas, eu acho que era um ciclo da minha vida que eu precisava fechar, certo? E todo mundo querendo ir para João Pessoa, eu era a pessoa que queria sair de João Pessoa. E eu não vou mentir para você, no primeiro mês que eu daqui, eu já senti a diferença gigantesca na minha vida em relação a várias coisas. Em relação à profissão em Principalmente até o si. financeiro, Em relação ao profissional. ao profissional e tudo mais. Perfeito. E aí, eu ficava brincando na residência, que eu falava, sabe a rotatória de João Pessoa? Uhum. Eu vou fazer uma UDI, eu não quero vir pra cá. A menina, para de falar isso. Ei, e relacionamento, tá namorando? Não, amiga, eu estou solteiríssima. Tô só de olho em você, viu? Estou em paz. Natália, a gente tá chegando perto do final. Queria fazer contigo um bate-bola, resposta rápida. Ai, meu Deus, você já fez isso uma vez comigo, Vitinho. É, facinho, facinho. Vamos lá? Vamos. Uma cor favorita. Verde. Por isso que você veio de verde hoje, né? Tá lindo. Um lugar no mundo. A casa dos meus pais. Uma comida que você não vive sem. Ovo. Ovo é campeão, viu? Um prato que você odeia. Filé ao molho madeira. Nossa. Um filme que te marcou. Amigo, essa daí não tem não, viu? Porque eu sou uma pessoa que eu não gosto de TV, então... E eu sou péssima de lembrar nome, não tem Então não. esse aqui acho que não vai ter também. A última série que você maratonou? Eu tô assistindo uma que eu tô até gostando, Qual? Residente. Resident. Uau, eu vi. Eu gostei. Apareceu pra mim. É bom, viu? Eu tô gostando. Tem um pouquinho de sensacionalismo. Tem que ter o romantismo de Hollywood, né? Mas eu acho que tem algumas coisas que pode ser que aconteça no em hospitais grandes. Alguns realismos. Alguns realismos.
Não daquela forma que eles apresentam, mas deve ter alguma coisa. Livro de cabeceira. A Bíblia. Uma música. Coisas que eu sei. Um hábito que define Natália. Riso. Verdade. Um medo, Natália. Gente, eu tinha medo de andar de avião. Eu fiz Sério? terapia pra isso. É um Até medo hoje eu ainda sério. tenho. Até hoje eu ainda tenho o barulho na minha cabeça quando eu entro no avião na terapia, que a terapeuta fazia comigo, porque eu sentia medo. Mas aí, com a terapia, eu entendi que se acontecesse alguma coisa, ia acontecer com todo mundo ia morrer. É. É incrível, mas é um medo real, viu? Mas tipo assim, eu não tinha medo de andar, né? De, tipo assim, não, de viajar, eu viajava normal. Mas é porque assim, eu tenho as coisas da minha vida muito controlada. Eu tenho um controle Hum, das situações e das ó, coisas. certo. Então, tudo que me faz perder o controle, que eu não tenho controle, às vezes Entendi. me causa medo. E andar de avião era algo que eu não tinha controle. Tô entendendo. Mas na terapia eu aprendi que não é só naquilo que a gente não tem um controle. Eu não tenho um controle do que vai acontecer daqui a uma hora. Acho que é o budismo que diz que a única coisa que a gente controla é a nossa respiração, A né? nossa Mais respiração. E nada. E às aí, vezes nem controla, né? mas aí na terapia eu tratei isso e tratei outras questões que levavam a isso, que eu ficava meio que em pânico quando eu não tinha um controle. E aí com isso eu aprendi a me reinventar. É isso, quando você entra numa aeronave, você, assim, eu acho que o transporte que ele é coletivo, como um ônibus, um avião, que vai muita gente, você não sabe quem é o piloto, você não controla, né? Uhum. O clima, o tempo, né? Vamos seguir. Um talento escondido. Talento Um escondido. talento escondido. Não sei, amigo, eu não tenho não esse talento escondido. Minha vida é tão assim, tão livre aberto. Um sonho realizado. Eu acho que ser médica. E um sonho que você não realizou ainda. Amigo, eu não tenho esse não, assim, de... É uma pessoa realizada, né? Eu sou uma pessoa realizada, feliz. Um aliado na sua vida, ou aliada. Aliados, meus pais. Uma palavra que te representa. Coragem. E Eu acho qual... que coragem e disciplina. Boa. E qual emoji que você mais usa? Eu não uso muito... Quem conversa comigo vê que eu não uso muito esse negocinho, não. Certo, ok. Uma mania muito estranha que você tem. Esse talento ainda vou descobrir, viu? Eu acho que talvez eu tenha um talento. Eu tenho uma personalidade bem forte, assim, bem própria. Tenho um pouquinho dedo, às vezes, para as coisas de moda. Olha aí, ó. Agora eu acho que esse talento para moda estilo não é escondido, não. A gente percebe. É. Não é escondido, não. A não ser que você tenha aí em casa escondido uma calça do Restart, uma coisa assim. Ou ou do ABBA dos anos 70, aquela mundo de brilho assim, aí tá escondido. Um cheiro que te traz boas memórias. Eu acho de comida, assim, às vezes, de comida do sertão, que você vai entrando em casa, tem aquele cheiro que você lembra de vó, de vô, É bom de demais. interior. É bom demais, né? E o cheiro de Natália, qual perfume que você... Quem sentir vai dizer assim, se ela tá chegando aí. Amigo, eu não tenho esse perfume que eu uso direto, não, assim. Eu tenho vários Você perfumes. vai chamar... E assim, eu tenho uma coisa, eu não gosto de usar o mesmo perfume direto, porque eu abuso do cheiro. E aí eu uso Vai vou trocando. trocando. Perfeito. E pra finalizar, uma frase que você vive repetindo. Não tenho não essa frase que eu vivo repetindo, eu tenho. Eu não sei. Tenho não.
Eu tenho, assim, as minhas frases sempre são frases que minha avó falava, ou um versículo, Não, eu às não vezes que. tenho, não tenho, não tenho Perfeito, essa frase que eu vivo repetindo, não. sem problema nenhum. É ok não ter a frase. E repete, Natália, doutora Natália, futura cardiologista. Ai, Deus. Foi uma honra imensa ter você aqui. Muito obrigado por topar esse convite. Hoje, para você que não sabe, é o nosso último dia de gravação. Ela pegou assim, a agenda lotadíssima, não conseguia atender. E foi tipo assim, o último dia de noite. E a gente tá aqui. Muito obrigado por ter vindo. Ô, amigo, eu já me sinto em casa aqui, né? Já me sinto em casa, porque assim, eu não vou mentir, dos últimos vídeos que a gente gravou, ele mandava pra mim e dizia, corta, não gostei disso, muda o ângulo. Olha, eu achei você até bem ok, viu? Eu achei bem ok você, assim, em termos de revisão, foi bem tranquilo, assim. Foi ok. Amiga, eu não sou uma pessoa exigente, não. É, Olha, eu tenho cara de chato, tenho cara de exigente. Mas assim, pra mim não, tudo tá bom. não, assim, todos os vídeos você aprovou. Assim, a pessoa chata, ela reprova real, tipo assim, não tem salvação. Exatamente. Fala assim, esse aqui eu não gostei, apaga. É isso. Tipo, não é assim, tira aquela parte que eu falo tal coisa. Não, é a prova total. Essa é a pessoa a nível hard. Não tem salvação. A gente grava 10 vídeos e 5 se perde. É nesse nível. Ai, O Deus. buraco é mais embaixo. Mas é isso. Muito obrigado por ter vindo. E a essa altura você já deveria ter deixado o seu like nesse vídeo, nesse podcast, seja no YouTube ou no Spotify, onde você preferiu acessar o nosso podcast. E é isso, esse é o Blue Pro. E aqui a gente fala de medicina que humaniza histórias que conectam. Ai, Deus.